Bom dia, meninos, tudo bem? Hoje nós vamos ver a adjunta adnominal e a adjunta adverbial, tá? Então, olha só, o adjunta adnominal. Vamos para o termo em si, adjunto. Ad quer dizer próximo, junto, próximo ou junto. Adnominal, próximo ao nome. Mas na prática isso significa que o adjunto adnominal é a palavra que explica, determina ou exemplifica um substantivo. Vamos olhar aqui na prática. Aí temos o conceito. O conceito de adjunto adnominal, ele caracteriza o termo que especifica e determina ou explica um substantivo. Então, ele vai explicar, determinar, tá bom? Olha aqui a palavra, essa frase aqui. O garoto esperto ganhou uma bola. Substantivo garoto, substantivo bola. Gente, observa que próximo ao substantivo garoto tem o artigo o, tem o adjetivo esperto. Perto da palavra bola tem um artigo indefinido e tem linda, que é um adjetivo, né? Então aí nós temos o adjunto adnominal. Então o adjunto adnominal dessa frase aqui é o artigo o e o adjetivo esperto, o artigo indefinido uma e a palavra linda, que é adjetivo, tá? Então, pessoal, o adjunto adnominal são palavras que determinam, explicam, delimitam, exemplificam e elas sempre estão ao redor de um substantivo, tá? E pode representar algumas classes gramaticais, como vocês viram aqui neste exemplo, a classe gramatical de artigo, né, e adjetivo, mas também tem outras classes gramaticais, como numeral, tá bom? Vamos, locução adjetiva, vamos ver aqui os exemplos. Olha aqui. Artigo definido ou indefinido pode ser um adjunto adnominal. Olha aí o exemplo de artigo definido e indefinido. Os pronomes, tá? Aqueles, aquelas, meus, minhas, suas e entre outros pronomes adjetivos. Temos os numerais, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro, pode ser os numerais ordinais ou cardinais. Tem o adjetivo lindo, esperto, inteligente, baixo, alto, entre outros. Tem as locuções adjetivas, tá? Exemplo aqui, as ondas do mar. Ondas é o substantivo. Do mar é a locução adjetiva. Do mar eu posso transformar em marítimo. Então, a locução do mar é um adjunto adnominal, porque está modificando o substantivo ondas. É sincero o amor de mãe. Amor é o substantivo, de mãe é a locução adjetiva. E você tem aí nesta locução adjetiva um adjunto adnominal, tá bom? O importante, pessoal, é que vocês percebam que o adjunto adnominal é uma classe que está modificando o substantivo. E por modificar o substantivo, ela tem que estar junto ao substantivo, próximo ao substantivo. Então, você nunca verá um adjunto adnominal que venha separado do substantivo por vírgula, tá bom? Porque se é adjunto, tem que ficar próximo. E a vírgula faz o quê? Separa, tá bom? Então, o adjunto adnominal sempre está próximo ao substantivo, modificando o substantivo e representa a classe gramatical de adjetivo, locução adjetiva, numerais, pronomes, tá? Artigo quanto indefinido. E vamos agora para o adjunto adverbial. É aquela coisa, adjunto próximo, adverbial próximo ao advérbio, um verbo. O advérbio é a mesma coisa, tá? Quando eu falo em adjunto adverbial ou advérbio, eles são equivalentes, tá bom? Então,
você vai ter que recordar o advérbio. Que é advérbio? O advérbio é a classe gramatical que vai modificar o verbo, as circunstâncias em que o verbo se apresenta, ou então que o adjetivo se apresenta, ou então outro advérbio. Ou seja, resumindo, o advérbio. O advérbio é a classe gramatical que vai expressar circunstância de tempo, lugar, modo, causa, consequência, afirmação, negação, dúvida, entre outras. E o adjunto adnominal tem a mesma função, tá? Indica circunstâncias que é associada ao verbo ou um adjetivo ou até mesmo a outro advérbio. É responsável por intensificar, tá? Ele vai dar intensidade. Ele estudou muito. Olha só o verbo estudar e muito, né? Você está vendo que a palavra muito está dando intensidade, né, ao verbo, tá? Vamos avançando aqui. Alguns exemplos, olha aí. Hoje é o dia da árvore. Hoje representa o quê? Uma palavra que indica circunstância de tempo. Está modificando que palavra? O verbo ser, tá? O verbo ser que está aí na terceira pessoa do singular, tá? Vamos para você. Nós não cantamos apenas. Ele deu intensidade ao cantar. Botou a palavra muito, tá? Dormimos muito bem esta noite. Olha aí, modificando um verbo, dormir, e modificando o outro advérbio. Advérbio bem, é o modo, né? O modo como a pessoa dormiu. Temos também o exemplo 4. Hoje fui de ônibus para a minha casa. Eu tenho o hoje, que é um advérbio de tempo, de ônibus, que é o meio ou o modo que a pessoa foi para casa, e minha casa é um lugar. Então, eu tenho aqui 3 advérbios. Hoje, que indica tempo, de ônibus, o meio que ele foi, e para casa, que é um lugar, certo? Então, pessoal, resumindo, o advérbio vai modificar o verbo, o adjetivo ou advérbio. Então, ele modifica verbo, advérbio e adjetivo. Advérbio modifica essas 3 classes gramaticais. E o adjunto adnominal vai modificar apenas o substantivo. Eu vou enviar uma atividade para vocês exercitarem melhor, tá? Qualquer coisa, entre em contato, estou à disposição. Bom dia para vocês.